Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 11 de dezembro, segunda semana do tempo do Advento. E eu te convido a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a figura de João Batista é uma figura muito exaltada pela Sagrada Escritura e pela liturgia católica, sobretudo nesse tempo do Advento. Porque João Batista era o novo Elias, aquele que veio para anunciar a proximidade do Messias, aquele que colocou o dedo na ferida dos grandes e poderosos, inclusive do rei Herodes, aquele que não temeu anunciar a verdade do Evangelho. Ora, quantas vezes nós nos tornamos covardes diante das situações todas que nos cercam, diante do mundo que nos rodeia, das verdadeiras aberrações que surgem diante de nós, e nós, por sermos politicamente corretos, por não querer incomodação, nós, por acharmos que Deus veio trazer a paz, nós não falamos nada. Ora, o reino dos céus é dos violentos. O reino dos céus é daqueles que têm coragem de lutar pela sua salvação. E isso significa não ser politicamente correto. Isso significa não ser Maria vai com as outras. Isso pede de cada cristão um posicionamento radical em relação à palavra e à vivência dessa palavra. E eu quero fazer uma distinção muito clara aqui entre radicalidade e radicalismo. A radicalidade em relação ao Evangelho é o assumir para si na sua vida a palavra e toda a mensagem do Evangelho e vivenciar essa palavra a todo custo. Porém, essa vivência a todo custo se dá na luta pessoal contra o pecado, se dá na leitura e meditação da palavra, na participação diária, se possível, da Eucaristia, na confissão frequente, na direção espiritual, na leitura da vida dos santos, na caridade de pensamento e obra para com os irmãos e irmãs mais necessitados. A radicalidade significa viver plenamente a palavra do Senhor. O que é diferente de radicalismo. O radicalismo tão presente na nossa sociedade e também dentro das nossas casas e até mesmo da própria igreja, o radicalismo significa o tomar parte do conjunto doutrinal que o Evangelho nos apresenta e viver somente aquilo, alegando inclusive que aquela é a única e exclusiva vontade de Deus, querendo fazer com que os demais engulam a todo custo aquilo que eu defini como regra e meta para a minha vida. O cristão verdadeiro não define nada, quem define é o Evangelho. O católico, de fato, obediente, sincero e que testemunha a sua fé, é aquele que caminha com a igreja. É aquele que ouve a palavra. É aquele que se deixa moldar pelos ensinamentos que essa palavra trouxe a comunidade. João Batista foi considerado por Jesus o Elias dos tempos atuais, porque ele veio organizar e preparar o coração dos homens e mulheres para receber o verdadeiro Senhor, que é Jesus. Jesus que também disse aos discípulos: olha, eu vou ser maltratado do mesmo modo como Elias foi. E quando os discípulos viram João Batista sendo martirizado por causa da sua pregação, eles entenderam o que aconteceria com Jesus. E o que aconteceria inclusive com eles, por serem fiéis servidores
do Evangelho, por viverem a radicalidade do chamado, não o radicalismo que tanta gente procura viver e ensinar nos dias de hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos pedir a Jesus hoje, nesse Evangelho, que Ele nos ensine a reconhecer a Sua presença entre nós, a aderir ao Seu projeto para nós e a vivermos de todo o nosso coração, com coragem, às vezes até com violência, o reino que Ele nos propõe. Que Deus te abençoe. Eu venho agradecer a todos que estão nos ajudando com as suas doações financeiras a manter no ar este canal. Agradeço a você também que está nos acompanhando, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais corações. Para você que chegou hoje, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que você não perca nenhum de nossos vídeos diários de meditação da Palavra de Deus. Meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe pelo apoio e até logo.